Bem-vindos ao Espaçonave Podcast, seu podcast semanal onde falamos sobre marketing, branding, tecnologia e outros temas que orbitam o universo criativo. Eu sou Henrique Félix e para esse episódio número 1 do Espaçonave Podcast, eu já queria começar trazendo uma super reflexão de algo que me pegou bem nos últimos dias e que me fez refletir, e eu acho que vai ser legal a gente conversar sobre isso por aqui. Será que nesses últimos anos que o digital dominou as estratégias de marketing e a rede social está em primeiro plano e para a maioria das empresas? Será que nós não humanizamos demais as marcas? Será que hoje a gente consegue olhar para uma marca e separar a parte humana que nos foi construída dela e deixar apenas a marca? O que é a marca? Tirando essa humanização. E aí eu precisei voltar um pouquinho nas metodologias que bombaram e que ainda são utilizadas bastante, né, para a construção dessa brand persona, né, que é uma perspectiva humanizada da marca. Eu já usei bastante essa metodologia e eu acho que ela é útil. E aí uma das estratégias mais utilizadas e mais difundidas ao longo desse tempo foi pensar na marca como se ela fosse uma pessoa, né? Quais cores ela gostaria, como ela se comportaria, quais shows ela iria, e aí já trazendo elementos muito humanos para essa marca. Legal, eu acho que essa metodologia ainda é boa e ela ainda ajuda muita gente a encontrar o propósito, entender quais são os nãos da marca, né? Especialmente se é uma marca pessoal, se é preciso separar o profissional do pessoal. Fica mais fácil de entender o que o eu pessoal faria, que o profissional não faria e vice-versa. Mas eu acho que isso acabou levando a algumas situações que passaram um pouco do ponto, como marcas que conversam nos comentários de uma forma muito informal e flertando e às vezes até pedindo uma outra marca em casamento para anunciar uma collab. Eu não sei, eu acho que isso passa um pouco do ponto. E o meu ponto aqui, que eu queria trazer, é o que as marcas perdem quando elas se humanizam demais. Porque o que elas ganham, a gente já sabe, né? Aproxima mais, as pessoas se sentem mais confortáveis em interagir, as pessoas desenvolvem mais afeto por essa marca mesmo, né? O ser humano, ele se apega mesmo a coisas mais humanizadas, né? Como os animais, né? Tanto até como os animais, né? Até a escolha de mamíferos como pet, até robôs que têm aparência humanizada. Estudos comprovam que eles têm maior aceitação, ou humanizadas, ou como pet, que é algo que o ser humano já tem, né? No imaginário relacionado a afeto. Mas, o que as marcas perdem, né? E aí, eu acho que nós temos que ir para o cerne do problema. Nós temos que ir no embriãozinho da questão. Porque as marcas, elas nunca vão ser tão complexas quanto as pessoas. As pessoas são complexas. Se a gente lida com as marcas da mesma forma que nós lidamos com as pessoas, nós estamos problematizando demais essas marcas. Sendo que o caminho do branding, que estuda a construção de marca, que trabalha a construção de marca, é muito baseado no escopo. É muito baseado no que a marca é e no que a marca não é. E o trabalho do branding é traduzir isso em uma comunicação que vai conseguir passar o que é e o que não é, e aí gerar uma diferenciação em cima. Porque quando a gente lê as marcas como pessoas, a gente entende que elas são complexas como pessoas. E as pessoas têm muitos propósitos. As pessoas podem ter um propósito para o seu profissional, elas podem ter um propósito para um trabalho voluntário, elas podem ter um propósito de família, elas podem ter um propósito para hobby. Muitos propósitos em uma só pessoa. A marca precisa ter um só propósito. A marca não pode ter muitos propósitos, nem dois propósitos. Ela precisa ter um só propósito. E aí é importante que você defina, se você tem uma marca, se você cuida de uma marca, qual é o propósito dessa marca, porque isso vai direcionar toda a sua comunicação. O propósito é a base do branding da marca. Mas vamos lá. Mas voltando sobre pessoas, né? Isso esbarra também numa relação de diferença quando uma marca erra ou uma pessoa erra. Quando uma pessoa erra, a gente entende que ela é uma pessoa, que ela comete erros, que ela evolui ao longo do tempo, que ela tem interesses diferentes das outras pessoas, cada pessoa tem seus próprios interesses, seu próprio modo de agir. Isso tudo é muito amplo. E quando a gente fala de marca, a marca não tem essa mesma questão
de relação com o erro. Quando uma marca erra, e claro, né, vai depender do nível do erro, mas também vai depender do nível do erro da pessoa. Mas vamos tentar equiparar. Quando a marca erra de uma forma leve, né, assim, ela vai ser cobrada de uma forma muito maior do que uma pessoa. Isso me leva a pensar de que as pessoas entendem a humanização absorvendo e potencializando a parte boa, mas elas não pensam muito na parte ruim. E aí, quando eu falo que uma marca está errando, ela pode estar errando de uma forma jurídica, ela pode estar errando de uma forma ética, mas ela também pode estar errando em questão de estratégia de marca. Ela pode estar sendo incoerente com o que ela prega, com o que é o propósito de marca dela. E quando a gente humaniza demais a comunicação, a gente fica mais suscetível a esse tipo de erro. E aí onde que eu quero chegar? As marcas, elas são muito diferentes das pessoas em duas questões estruturais. A primeira é a que eu já disse, as pessoas são múltiplas, a marca não é múltipla, a marca tem um escopo, a marca precisa de coerência para gerar essa fixação na cabeça das pessoas e para ela se perpetuar. Porque se amanhã uma pessoa descobre um novo hobby e começa a praticar um novo exercício que não tinha nada a ver com os hábitos ou comportamentos dessa pessoa, tudo bem, você vai achar legal. Mas se a marca abraça um novo território muito diferente que não contribui nada com o propósito que ela abraça antes e que ela já trabalhava antes, isso no mínimo vai causar um estranhamento e vai gerar uma perda de tempo aí, de esforços, né? E a segunda razão estrutural é que todo o funcionamento do branding vai contra essa pluralização e essa humanização excessiva. Porque o branding trabalha com escopo, né, para você criar estratégia. É como eu gosto de falar, estratégia é muito mais sobre não do que sobre sim. Mas beleza, é possível a gente humanizar uma marca de uma forma legal, de uma forma bacana e que não passe do ponto? Super é, como tem várias marcas que conseguem fazer isso, né? Basicamente, a regra universal para isso é seguir o propósito. Seja fiel ao seu propósito. Se você ainda não encontrou o propósito da sua marca, se a sua marca ainda não tem um propósito definido, escrito, procure alguma forma de deixar isso escrito. Porque esse propósito é o alicerce de toda a construção do seu branding. Então você precisa ter isso escrito sim. Se a comunicação, mesmo que humanizada ou não, estiver de acordo com o propósito, ela vai ser melhor aceita, porque ela não vai estar agindo contra o branding da marca. E aí, claro, vão haver diferenciações dependendo do formato da sua empresa, né? Se você é um autônomo e a sua empresa é o seu eu profissional, e você evidentemente vai pensar na sua marca, empresa, mesmo que você tenha um nome empresarial, mas a sua marca profissional é também um pouco a sua marca pessoal, você já vai ter muitos pontos da humanização, porque a sua imagem vai construir o primeiro plano da sua comunicação. Então aí é muito mais interessante você olhar para o seu propósito e entender quais são os nãos e os sims da sua comunicação, porque a humanização ela já vai acontecer naturalmente, né? Então se apega a esse seu propósito de marca, entenda também quais são seus propósitos pessoais, o que um está no seu âmbito pessoal e o outro está no âmbito profissional, entender essa separação e aí você consegue separar essas comunicações, né? Quando você já é uma marca um pouco maior, que você já tem 10, 15, 20 pessoas trabalhando e comunicando essa marca junto, lembrando que tudo comunica, não só o marketing, né? O colaborador também comunica o tempo todo que ele está trabalhando, ele comunica a marca. Mas para essas marcas já é importante ter diretrizes de branding um pouco melhor estabelecidas, né? Qual é o propósito, evidentemente, e a comunicação tem que seguir esse propósito, mas também o posicionamento, os territórios, os atributos. E aí a gente pensa nessa comunicação quando que ela joga a favor disso tudo e quando ela não joga. Havendo limites também, porque uma marca pedir a outra em casamento, às vezes, não sei, né? Mas não vai contribuir muito com o propósito de que é democratizar a educação financeira no país. Então, tendo essas premissas e apegando essas premissas, você já consegue tirar um pouco essa comunicação da marca e levar para parceiros e stakeholders, né? E pessoas que colaboram externamente, que atualmente seriam os creators, né? Os comunicadores, influencers, e encontrar essas pessoas que vão comunicar de uma forma muito mais humana, porque o propósito deles já está mais vinculado a isso, do que uma marca que vai estar protegendo aí a sua parte institucional, sua parte mais séria, né?
Eu estou aqui considerando que a marca é uma marca mais institucional, né? É claro que pode ser uma marca que está vinculada unicamente a um produto, não uma marca de uma empresa, uma organização, mas uma marca de um produto. E aí a comunicação, evidentemente, vai de volta para o propósito dessa marca, e aí pode até permitir que ela seja mais humanizada, né? Mas para marcas únicas de uma empresa única, né? É um pouco mais complexo. E uma outra forma é o uso de mascote, né? Tem que entender se isso faz sentido na sua estratégia, mas é uma forma também de humanizar e criar construções e conversas que vão estar mais relacionadas a esse mascote do que a marca. Então, quando alguém vai ser demitido pelo Magalu, pela Magazine Luiza, não vai aparecer a fotinha da Lu na carta de demissão. Essa parte burocrática e formal fica para a parte que constrói mais credibilidade, que é o Magazine Luiza. Agora, a comunicação pessoal, direta com o cliente, já fica por conta da Lu no Magalu. Entende? Um bom uso de mascote. E, evidentemente, quanto maior for o tamanho da empresa, maior é o desafio para o setor de branding, para as pessoas que cuidam da marca, os guardiões da marca, para tornar isso tudo padronizado e que as comunicações não soem cada uma para um lugar e aí atrapalhem a fixação de marca ao longo do tempo. O tempo é um fator também, né? Só para fechar com uma outra reflexão. As marcas raramente passam de 100 anos, né? A gente tem poucas marcas centenárias. E aí, muito pelo contrário, né? As marcas elas têm uma vida muito curta, se a gente olhar de média. E isso encaixa muito bem com o que eu falei de como elas são tratadas em relação aos erros, quais são os fatores que impactam uma marca. E a marca também ela pode deixar de existir, né, com uma velocidade maior. Ela pode até dar lugar a uma outra marca que vai ter um propósito diferente. É por isso que a gente tem empresas com muitas marcas dentro de um portfólio. E nesse caso, pensando também nas marcas produto, né? A Unilever, por exemplo, são muitos produtos novos sendo lançados e muitos descontinuados. E isso faz parte do ciclo, porque a marca ela está vinculada a um comportamento, ela está vinculada a um público, a um interesse, e o interesse dessas pessoas que vão abraçar essa marca. Mas aí, se a marca decide mudar radicalmente o seu propósito, pode fazer sentido até fechar essa marca e abrir outra, né? Bom, esse foi o primeiro episódio do Espaçonave Podcast, então eu quero pedir os feedbacks encarecidamente. Deixe seu comentário sobre o que você gostou. Sugira temas também para o Espaçonave Podcast. Siga nas redes sociais, estamos lá em todas as redes. E até a quarta que vem com mais um Espaçonave Podcast.